Dognini, sou aluna de Direito da Unirio e eu vim falar aqui com vocês um pouco sobre o meu projeto de pesquisa. É um projeto orientado pelo professor Daniel Queiroz, professor de Direito do Trabalho da Unirio, e tem como tema o legado da pandemia no que tange o teletrabalho. Antes de falar mais sobre a pesquisa em si, eu vou primeiro ambientá-los ao tema e fazer uma breve contextualização sobre ele. Começando a falar sobre trabalho, a relação de trabalho, ela sofre adaptações de acordo com as revoluções pelas quais a gente passa. Tivemos aí a primeira revolução, que foi a Revolução Agrícola, o trabalho sofreu adaptações, depois tivemos a segunda revolução, que foi a industrial, o trabalho também se adaptou, também trouxe mudanças, e agora estamos passando pela terceira revolução, que é a revolução tecnológica e informacional. Estamos em constante mudança e adaptação nas relações de trabalho para se compatibilizar com as mudanças que vão ocorrendo com a inclusão de tecnologia em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas de trabalho. O teletrabalho ele surge justamente nesse momento em que estão ocorrendo mudanças e adaptações à terceira revolução, que é a revolução tecnológica. A Organização Internacional do Trabalho entende que ele é uma forma de trabalho realizada em lugar distante da sede da empresa ou do centro de produção e que implica uma nova tecnologia que permita a separação e facilita a comunicação. Até o início de 2020, essa forma de trabalho não era muito exercida, mas nesse mesmo período tivemos o início da pandemia do coronavírus. Essa pandemia trouxe várias restrições, muitas pessoas não puderam mais trabalhar da mesma forma que trabalhavam antes, saindo de casa, se deslocando por distâncias, pegando transporte público em aglomerações. Sabemos o cenário que passamos na pandemia e o momento de restrições que vivemos. Então, o teletrabalho foi uma forma de se adaptar a essa realidade que passamos por mais ou menos uns 2 anos. Nesse contexto todo, o estudo teve como objetivo entender qual o impacto dessa realidade teria na relação de trabalho, principalmente no que consiste ao teletrabalho. O projeto, então, teve como objetivo responder algumas perguntas dentro desse contexto, dentro dessa problemática. E entre essas perguntas estão: qual a definição de teletrabalho, qual o enquadramento jurídico atual, qual a tendência que o teletrabalho tinha para o futuro antes da pandemia e se essa tendência foi adiantada pela pandemia, quais os impactos da pandemia em uma nova formação de mercado e quais os impactos da pandemia na esfera jurídica em relação ao teletrabalho. A pesquisa, então, se dividiu em 2 momentos. A primeira, para responder essas questões de forma mais teórica, foi feita uma pesquisa jurisprudencial e bibliográfica sobre o tema e depois, para não ficar só no plano teórico e para ficar também num plano mais atual, já que a bibliografia e a jurisprudência sobre o tema ainda não é muito extensiva, foi feita também uma análise de dados do IPEA e do IBGE, além de análise das notícias que saíam com dados e informações mais recentes sobre o tema. Seguindo, então, a ordem dos questionamentos trazida, temos o teletrabalho como uma forma de flexibilização da relação de trabalho que surgiu para se adaptar a esse contexto que estamos vivendo na terceira revolução, que é a revolução informacional, a revolução tecnológica. Todos os dias novas tecnologias são inseridas no nosso meio e no trabalho não seria diferente. Então, o teletrabalho ele surge para se adaptar a essa nova realidade cheia de tecnologia que a cada momento novas e novas tecnologias estão chegando e mudando a nossa realidade. Temos hoje definido na CLT o teletrabalho como a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que por sua vez não se constituem como trabalho externo. Temos dados do IBGE de que em 2018 a quantidade de pessoas em regime de teletrabalho era de mais ou menos 3.900.000 pessoas. E em 2019, esse número aumentou para 4.500.000 pessoas em regime de teletrabalho. Se pegarmos esses dados do IBGE e outros um pouco mais anteriores, de 2017, 2016, a gente pode constatar uma tendência que o teletrabalho tinha em cada vez mais ser adotado pelas pessoas. Isso justamente pelas vantagens que o teletrabalho traz. Entre as vantagens, a gente pode considerar para o empregado a vantagem de não precisar mais perder tempo em deslocamento.
E para o empregador, a gente tem a redução dos custos de, por exemplo, aluguel, energia, do ambiente de trabalho, né? Da dependência de trabalho do empregador. Então, justamente por conta dessas vantagens, muitas pessoas estavam cada vez mais preferindo essa forma de trabalho. Na pandemia, com as restrições que foram implementadas, quem podia trabalhar dessa forma começou a trabalhar nesse regime de teletrabalho. E aí, então, tivemos um boom, muitas pessoas conheceram essa forma de trabalho, se adaptaram a essa realidade, gostaram, e hoje, no momento pós-pandemia, não acabou ainda, mas no momento pós-restrições de pandemia, temos muitas pessoas gostando dessa forma de trabalho e querendo continuar cada vez mais nela. Com a necessidade de voltarmos para o que éramos antes da pandemia e considerando a preferência de muitas pessoas pelo teletrabalho, o que estamos vendo hoje em dia é a adoção do regime híbrido de trabalho. E o que seria esse regime híbrido? Ele funciona mais ou menos assim. Alguns dias o trabalho é desempenhado na residência do empregado e outros na empresa, no escritório, no local de trabalho, como era realizado antes da pandemia. Esse modelo híbrido ele consegue compatibilizar as vantagens e desvantagens do teletrabalho. Eu falei agora há pouco das vantagens, mas também há desvantagens e algumas pessoas não gostam muito delas. Entre elas, a gente pode citar a falta do contato presencial. Muitas pessoas gostam de interação presencial, gostam de conversa e gostam de realizar trabalho de forma presencial. Acham que assim o trabalho rende mais, flui mais e preferem mesmo. Então, o regime híbrido, como consegue compatibilizar as vantagens e desvantagens e as preferências de todos, ele está sendo preferido e cada vez mais adotado pelas empresas e pelas pessoas mesmo, estão preferindo cada vez mais trabalhos assim. Só que o que acontece? Hoje em dia, o teletrabalho ele tem uma disciplina muito rasa no nosso ordenamento jurídico e o regime híbrido, como é mais recente ainda, tem menos ainda disciplina no nosso ordenamento jurídico, na verdade não tem. Temos projeto de lei para disciplinar o regime híbrido, mas ele ainda não foi aprovado, ainda está em trâmite. Então, temos essa possível mudança no nosso ordenamento jurídico com a inclusão da disciplina do regime híbrido. Podemos, então, concluir que o grande legado da pandemia nas relações de trabalho e em relação ao teletrabalho foi o surgimento do regime híbrido, que compatibiliza, né, o presencial com o teletrabalho, faz o meio termo aí dos dois. Ele está cada vez sendo mais adotado, é hoje a grande tendência, temos que acompanhar para ver as mudanças no ordenamento jurídico e a futura disciplina dele, mas podemos dizer que ele foi o grande legado da pandemia no regime de trabalho. Eu agradeço muito todo mundo que assistiu até aqui, espero que tenham gostado. Vou deixar as referências de toda a pesquisa aqui um pouquinho mais pra frente. Tchau, tchau!